Abra comigo sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 11, verso 1. Hoje, Dia dos Pais, é uma boa oportunidade de a gente não só cantar, não só ofertar, mas relembrar o nosso coração o aspecto mais importante de Deus. Amém? Sei que você pôde, os que puderam hoje estar com seu pai, foi bom. Dia dos Pais é engraçado, a gente conhece o pai de todo mundo. Tem gente que eu nunca sabia quem era o pai, descobri hoje. Parece mesmo. Dia dos Pais a gente faz isso. É igual o Dia das Crianças, a gente descobre como a gente era feio quando era criança, né? Todo Dia das Crianças é a mesma coisa, todo mundo posta quando for era criança. E essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem. Uma pessoa pegou e falou assim para mim: pastor, fulano de tal disse que não vai assumir o nosso filho. E eu nem respondi a pessoa, sendo bem honesto, porque a gente tem muito mau exemplo para copiar. O camarada, ele foi bom de fazer o filho na hora de, no mínimo, registrar a criança. Ele não quer nem aparecer aqui. E a mãe me mandou mensagem, muito triste, dizendo que o pai não quer nem registrar a criança. Então, tem muito mau exemplo perto da gente. Talvez na sua casa tenha um mau exemplo. Talvez na sua família não tenha um bom exemplo de pai. Mas hoje eu não queria me ocupar falando do ruim. Honestamente falando, eu queria me ocupar falando do bom. Existe um bom pai, a gente cantou aqui. Então, eu queria te motivar e te lembrar que Deus é um bom pai. A gente fez a artezinha, repostou no Instagram hoje nosso da igreja. O coração paterno de Deus. Eu queria te lembrar disso hoje. Sabe, se você sair daqui hoje lembrando só disso, que Deus é um pai. E um pai bom. Sua vida já está 80% resolvida. Quer ferrar a vida de um ser humano? A melhor maneira, vou te dar uma dica, a melhor maneira de você ferrar a vida de uma pessoa é tocando na paternidade dela. E a melhor maneira de você abençoar uma pessoa é através do pai dessa pessoa. Então, isso é estatístico. Você pega entre os marginais, você pega entre os viciados, você pega entre os que estão presos. É provado, é batata isso. 80% deles têm bom relacionamento com as mães. Mas não tem bom relacionamento com seus pais. Então, quer ferrar a vida de um ser humano? Toca na paternidade. Tira o pai da vida dele ou bota um pai ruim. Ferra a vida de uma pessoa. Então, não vou me ocupar a falar daquilo que é ruim, mas eu queria me ocupar a falar daquilo que é bom. Lucas capítulo 11, verso 1, é o nosso ponto de partida. Lucas vai dizer assim: de uma certa feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai. Até aqui tá bom. Feche seus olhos. Curva sua cabeça. Espírito Santo de Deus, Tu és um bom Pai. E eu não consigo, Senhor, explicar o Teu Evangelho pela minha própria argumentação. Muitos de nós carecemos da revelação do Pai que Tu és.
segundo o teu poder, segundo o teu querer e a tua boa vontade. Desvenda os nossos olhos essa noite, através da tua palavra, para que possamos entender que tipo de pai é você, como que é essa história de Deus ser um pai. Às vezes nos falta informação, conhecimento, ou até mesmo revelação da tua palavra, Senhor. Que hoje seja uma oportunidade, que o Senhor nos entregue o teu cartão de visitas e nos mostre, Senhor, como tu és. É tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Lucas capítulo 11, você tem Jesus fazendo algo essencial na vida e no ministério dele. Lucas 11, você encontra Jesus orando. O texto começa: de uma feita, estava Jesus orando em um certo lugar. O lugar não é importante quando você vai orar. Importante é o que você está fazendo naquele lugar. Jesus estava orando. E eu tenho uma leve suspeita que os discípulos entenderam que tudo que Jesus fazia estava atrelado à vida de oração que ele tinha. Tudo. Se Jesus pregava, isso tem a ver com a vida de oração que ele tinha. Se Jesus ensinava, tudo estava ligado à vida de oração. Se ele curava, ele fazia isso por meio da oração. Tudo. A vida, o ministério, as escolhas, tudo que envolve Jesus passava pela vida de oração dele. Corajoso é a gente querer fazer as coisas sem orar. Mas Jesus, pelo exemplo, estava ensinando que tudo que ele fazia, construía, pensava, sentia, era através da vida de oração dele. E o interessante é que isso é uma marca tão forte em Jesus, que isso foi o que os discípulos pediram para eles. Jesus, certa feita, acalmou um mar. Jesus estava dormindo num barco, ninguém sabia o que fazer. Jesus é acordado, ele vai para frente do barco, ele fala assim: mar, aquieta-te. Vento, cessa. E a Bíblia diz que o mar se acalmou e o vento cessou. Mas você não vai ver nenhum discípulo olhar para Jesus e falar assim: Jesus, me ensina a parar o vento, me ensina a parar o mar. Um dia Jesus fala para Pedro assim: Pedro, vai pescar, e na boca do peixe que tu pescar vai ter uma moeda de ouro. Mas você não vai ver nenhum discípulo olhar para Jesus e falar assim: Jesus, me ensina a pescar peixe que vem com moeda de ouro. Jesus ressuscitou mortos, mas você não vai ver na Bíblia nenhum discípulo olhar para Jesus e falar: Jesus, me ensina a ressuscitar. Jesus era um bom pregador. Os fariseus olhavam, os pecadores olhavam para Jesus e falavam assim: quem é esse homem que prega com tanta autoridade? Mas os discípulos não pediram para Jesus ensinar eles a pregar. Agora, a vida de oração é diferente. Os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: Jesus, a gente entendeu, é sobre oração, ensina a gente a orar. Benjamin, me ajuda. E prova disso é o que Jesus responde positivamente o pedido deles. O problema não é os discípulos, o problema somos nós que não entendemos. Por quê? Porque se hoje, antes de fazer um assalto, a quadrilha se reúne e repete o Pai Nosso. Antes de jogar bola, o time se reúne e repete o Pai Nosso. E muitas das vezes nós, nos nossos cultos ou na nossa devoção, repetimos o Pai Nosso. Só que Jesus nunca ensinou uma oração. Jesus ensinou a orar. E é muito diferente isso. Isso quer dizer que isso quer dizer que eu não posso repetir a oração do Pai Nosso? Não. Mas não faz sentido a gente repetir a oração do Pai Nosso sem entender o entendimento que Jesus quis nos transmitir.
Então Jesus não ensinou uma oração, Jesus ensinou a orar, e é muito diferente. E, entendendo isso, não é uma oração para ser repetida, é um caminho para ser percorrido, é diferente. Não é para você aperreado, apertado, sem saber o que fazer, triste ou cansado. Se você vou fazer a oração do Pai Nosso, vou fazer logo meu shake de hoje, pronto, já orei. Não é para isso, é um trilho para você percorrer. Oração, apelidada, né? Oração do Pai Nosso, não é uma oração para ser repetida. Jesus ensinou a orar, Jesus não ensinou uma oração. E eu, intencionalmente, parei na primeira palavra dessa oração. Por quê? Porque Jesus diz no verso 2: então ele os ensinou, quando orardes, dizei, na minha está assim, Pai, vírgula, está assim na sua? Pai, uma exclamação. Um judeu não conhecia Deus como Pai. O judeu conhece Deus como Deus. Um judeu não dobra o joelho e chama Deus de Pai. Na verdade, o judeu chama Deus de Adonai, chama de Eterno, chama de Yahvé, o nome impronunciável de Deus. Mas um judeu não chama Deus de Pai. Imagina Jesus recolhido num lugar para orar e tem 12 homens observando. Silêncio, faz silêncio. O que foi? Bora ver ele orar. Jesus está orando. E imagina que a oração dos pastores daquela época, dos líderes daquela época, não era muito diferente do de hoje. Que as pessoas chegam para orar, principalmente em público, principalmente em evento. Ó amado Deus, excelso e sublime, nós concatenamos o teu nome. Tu és soberano, excelso, grandíssimo, poderoso. Era mais ou menos assim que todo mundo fazia naquela época, principalmente se fosse em público. Aí tu pega Jesus, ele está num canto orando, e a sensação que eles têm é como se Caleb estivesse conversando comigo. Caleb chega para mim, até me deram uma caneca. Caleb me chega para mim e fala assim: papai, bora jogar Sonic? E é engraçado ver Caleb tentando me explicar alguma coisa. Disse, papai, o Sonic não é mais azul. Agora tem o... Agora tem um Shadow. O Shadow é mais forte. E tem um Shadow dourado. E ele me explica as coisas. E é mó barato conversar com ele, porque eu entro no mundo da cabeça dele. E no fundo, o que Jesus estava fazendo é ensinando que oração não é esse negócio monótono, rigoroso. É uma conversa simples de um pai com um filho. Por quê? Porque a primeira palavra é ele ensinando como você deve tratar Deus. Vou te agarrar, estou te avisando. A primeira palavra da expressão é Jesus ensinando não uma regra, não um nome de tratamento, não, é mais que isso. É Jesus ensinando como que você se conecta, como que você fala com Ele. E eu fiquei pensando nas mais variadas formas que Jesus poderia ensinar. Porque a palavra que ele usasse apontaria para o tipo de relação que ele queria. Você entendeu? Vou repetir. A palavra que Jesus usasse em primeiro lugar apontaria para o tipo de relação que ele queria. Então, por exemplo, se Jesus falasse assim: patrão, tá ali me chamando de patrão, o João, lá no laboratório. Que tipo de relação ele queria se ensinasse a gente a orar como se fosse um funcionário falando com um patrão? Ele estaria ensinando a gente que essa relação é trabalhista.
Ele estaria ensinando que essa relação é uma relação de troca de horas por dinheiro. Só que ele não falou patrão. Ele também não falou amigo. Meu amigo, amigo Deus. Não, ele não falou amigo. Porque se ele usa a palavra amigo, ele vai apontar que a relação é fraternal. E é algo mais que isso. Então ele não usa a palavra patrão. Ele não usa a palavra amigo. Ele também não usa a palavra mestre. Porque se ele usa a palavra mestre, ele indica que a relação é pedagógica. Ele quer falar sobre ensino, sobre aprendizado. Então, se você se relaciona com alguém chamando de mestre, professor, o que você está fazendo é se botando como aluno. E a relação é de aprendizado, é troca de conhecimento. Não era isso que ele queria. Ele também não fala Senhor. A gente usa muito Senhor, não fala? Senhor amado. Ele não deixou usar Senhor. Tem um rapaz aqui na igreja que ele é só meu pai amado, meu pai amado, meu pai amado, meu pai amado, meu pai amado. Outro dia eu chamei ele para almoçar comigo. Meu pai amado, obrigado pelo arroz, meu pai amado, obrigado pelo feijão, meu pai amado, obrigado pela carne, meu pai amado, obrigado pelo suco, meu pai amado. Foi assim que meu pai amado orou. Não vou nem falar que é o Raiado, esqueci. Ô, falei, foi, mano. Ah, é Poli? Então, a palavra não foi essa. Por quê? Porque Deus é chamado de Senhor? Sim. Deus é chamado de mestre? Sim. Deus é chamado de amigo? Sim. Mas, se eu aponto como Senhor, eu estou me colocando como propriedade, que eu também sou, mas na oração não é essa a palavra. Porque na oração não é para ter essa consciência apenas exclusivamente de que eu sou propriedade dele. Não, não é isso o objetivo final. Mas Jesus usa a palavra Pai. E quando ele fala Pai, ele quer ensinar algo quando ele fala isso. Não é para você repetir Pai, é para te ensinar algo. E o que ele quer ensinar é que oração é uma conversa familiar. Do mesmo jeito que você, os que têm, é claro, perto, os que têm vivo, tem a possibilidade de sentar com o seu pai para tomar um café, ou no fim de tarde, quando eu pego os meninos lá na Vale, sento, bota a cadeirinha deles, bota as minhas, de Keliane, e a gente senta para conversar. Aí Benjamin chega, papai, vamos conversar sobre animais. Eu falo, vamos, qual animal você quer conversar? Aí ele fala assim, eu quero conversar sobre a zebra-girafa. Aí eu falo para ele assim, não existe, Benjamin, zebra-girafa, tem zebra ou girafa. Aí ele fala assim, tem sim, pesquisa aí. Aí eu vou pesquisar, ele fala assim, no Google, pesquisa aí, zebra-girafa. Aí eu vou pesquisar o raio da zebra-girafa, e não é que existe zebra-girafa. Mas é uma conversa simples, sem formalidade, tranquila, oração, porque é pai, porque é uma conversa familiar, sem protocolo, sem adjetivo, sem muita adjetivação, mas uma boa conversa entre você e o seu pai. É por isso que ele usa o termo pai. Jesus está transmitindo o seu jeito de orar. Jesus está ensinando os discípulos a focar e a tratar Deus como Ele trata. Jesus está ensinando os discípulos a olharem para Deus e o ver na perspectiva que Ele via. Aprendi essa com Ribinha. A religião da época, os líderes religiosos da época ensinavam o povo a olhar para o divino e ver um Deus. Jesus veio ensinar a todos nós a olhar para Deus e ver um Pai.
Esse foi um dos principais motivos de Jesus ter vindo. Revelar o coração paterno de Deus. É traduzir para a cabeça daquele povo que espiritualizava muito, que entendia muito das regras, das profecias, dos jejuns, das ofertas, enxergando apenas um Deus. Jesus veio falar assim: olha, esse Deus é nosso Pai. É nosso Pai. Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 14. Tem uma leitura muito pertinente para a gente fazer junto. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus está falando assim, ó. Olha como é interessante a relação entre Jesus e Deus, Jesus e o Pai dele. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. João capítulo 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho de onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Traduzindo, Jesus está falando assim: gente, não fica triste. Vai dar certo no final. Não fica triste, levanta a cabeça. Por quê? Porque eu vou, é uma despedida, eu vou preparar uma casa para nós. E eu vou voltar para ter vocês comigo. Jesus fala assim, ó, vocês sabem o caminho. Vocês sabem como chegar lá. Tomé fala assim, não sei não, Senhor, como é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Então como é que eu chego ao Pai? Eu chego ao Pai por Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, é onde Ele está. Não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai senão por mim. O verso 7 ele vai dizer que se vós tivesseis me conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. O que Jesus está dizendo? Quando você olha para mim, você consegue ver o Pai. Se você não olhar para mim, você não vai conseguir ver o Pai. É como se você nunca tivesse me visto, mas você conhecesse Caleb. E aí que Eliane fosse te dizer como eu sou. Eita, foi feio essa. E aí que Eliane vai dizer assim, olha, tá vendo Caleb? Tem um ano que ele já viajou para a Europa. Tá lá ganhando em euro para nós. Aí, fala assim, olha, Eliatã, ele parece muito com Caleb. Ou Caleb, melhor, parece muito com Eliatã. Aí alguém pergunta assim, como é que o Eliatã anda? Aí ele vai falar assim, então, olha como o Caleb anda. Aí você pergunta assim, como é o Eliatã de costa? Olha para as costas do Caleb. Vem cá, Caleb, vem cá, Caleb. Vem cá, vem cá.
E aí... eu vi uma maneira de tirar foto bacana, ficou bem assim, ó. Aí, tirar foto só dos pés ali. Fica em pé, filho. Fica assim. Isso. Olha a mídia se aproveitando da situação. E aí, se você perguntar assim, como é que o Eliatan penteia o cabelo? Olha pro Caleb. Como era a camisa? As camisas que o Eliatan gosta de usar? Olha para a camisa de Caleb. Ou seja, o que Jesus está ensinando, vai lá, papai. O que Jesus está ensinando no verso 7 é isso. Por quê? Porque você não consegue ver Deus. O que Jesus faz? Ele vem ser esse tradutor de Deus. Paulo vai chamar de Jesus como a imagem do Deus invisível. Para refletir nessa expressão. Jesus é a imagem do Deus invisível. Repete comigo. Jesus é a imagem do Deus invisível. Como é que é a imagem de algo invisível? Como é que eu te faço entender algo que não pode ser visto? Alguém tem que traduzir isso. Deus não pode ser visto. Quem vê Deus morre. Não tem como ficar para contar como é que é. Então o que tem que acontecer? Jesus teve que vir e traduzir e dizer assim: olha, Deus é assim. Deus pensa assim. Jesus veio e faz isso. E quando você for falar com Deus, sei não, mas a melhor maneira é chama ele de pai. Por quê? Porque ele pensou em uma relação familiar. Aí me aparece o raio do Filipe. Filipe, no verso 8, vai dizer assim: replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Jesus está falando que não tem como ver. Aí o cara está pedindo para mostrar. Sabe aqueles clientes, Bruna, que tu tem? Tu só explicou o processo todinho. Mas eu estou nesse ponto bem aqui. Aí a galera fala assim: eu acabei de lhe explicar isso aqui, mas vou lhe explicar de novo. É mais ou menos isso. Aí Jesus, me parece que fica chateado. Ele diz assim: disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como tu dizes, mostra-me o Pai. Traduzindo de novo para você melhor, é você olhar para Caleb e conseguir me ver. Quem vê o Juninho, vê o varão. É como se você conseguisse. Pai, não tem como negar. Caleb é a cara de Eliatan, Eliatan é a cara de Caleb. Só que é como se você não conseguisse ver e você conseguisse olhar apenas para o filho. Jesus está explicando: você está me vendo? Então você está vendo o Pai. Você está me conhecendo? Então você está conhecendo o Pai. Esse foi um dos maiores desafios de Jesus: revelar o Pai. E aqui eu queria te dizer algo muito, muito forte, muito, muito sério, e que você prestasse muita atenção. Pior, olha como isso aqui é sério, pior do que estar no mundo e sempre se relacionar com Deus errado é estar dentro da igreja achando que está se relacionando com Deus certo. Às vezes a gente aqui dentro consegue apontar para uma atitude de alguém lá de fora e falar assim: no fundo, que decisão errada que a pessoa tomou. Essa pessoa precisa de Deus, né, pastor? Vamos orar para essa pessoa. Aquela fofoca santa que todo mundo faz. Tá pior do que aquela pessoa que está lá fora, fazendo tudo de errado e desconhecendo a Deus. Pior do que isso, tem coisa pior que isso? Tem. É a gente aqui dentro. Aqui dentro, cultuando, ofertando, dizimando, congregando, cantando, chorando inclusive, achando que está conhecendo Deus certo, mas se relacionando com Deus errado.
Por quê? Porque dentro da igreja, que é para ser uma comunidade familiar, a relação com Deus precisa ser familiar. A relação não pode ser institucional. A relação não é empregatícia. A relação vai além de fraternal. A relação aqui não é conjugal. A relação aqui é familiar. Tem um pai na casa com muitos filhos. E aqui eu te explico por que a gente se chama de irmão. Lá na Assembleia é assim: Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Você já tinha parado para pensar por que a gente chamou de irmão? Ou você cresceu no automático que nem eu e sempre só chama: ei, irmão, ei, irmão. Por que a gente se chama de... Por que a gente não chama de primo? É primo. Por que é irmão? Por que é irmão? Porque todos nós, através do sangue de Jesus, somos filhos do mesmo Pai. É por isso que é irmão. É por isso que Bruna é minha irmã em Cristo. Porque a relação é familiar. Deixa eu te mostrar algumas pessoas que tiveram assim um relapso da revelação desse coração de Deus. Abre comigo sua Bíblia no Salmo 68, verso 5. Salmo 68, verso 5. Eu tenho um caso de amor com o Salmo 68, verso 5. Eu não consigo esquecer nunca na minha vida Salmo 68, verso 5. Eu ia me jogar em cima de uma faca. Eu não tinha coragem de enfiar ela em mim. Então eu ia apoiar ela em mim e eu ia me jogar em cima dela. Falei: Deus, fala comigo. Morava numa kitnet de São Luís. Estava há 6 meses comendo cuscuz com água. Era o que eu comia. E eu abri a Bíblia no Salmo 68. Verso 5 diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Nesse dia, sozinho dentro de uma kitnet, à beira de tirar a minha própria vida, eu olhei para a minha Bíblia, meu pai tinha me dado. Eu tenho uma Bíblia que ela tem quase a minha idade. Ela tem mais de 25 anos, aquela Bíblia. E eu abri certinho nessa passagem. E eu falei assim: Deus, eu não tenho ninguém por mim. E se o Senhor não falar comigo, eu vou tirar a minha vida. E naquela manhã, eu recebi o melhor abraço do mundo. Eu senti Deus entrando naquela kitnet, Santiago, tirando toda a força que eu tinha para enfrentar um suicídio e trazendo ao meu coração que, por mais órfão que eu me sentisse, Ele era o meu Pai. E eu tinha um medo. Eu sempre dizia: eu nunca vou ter a minha família. E eu via os meus irmãos da igreja, todo mundo casava, todo mundo alcançava, todo mundo conquistava, todo mundo conseguia. Mas parece que todo mundo andava para frente e só eu andava para trás. E aí, verso 6 vai dizer: Deus faz que o solitário more em família.
Gente, eu não sei te explicar como eu fui atingido por essa palavra. Mas naquele dia eu entendi. Eu escrevi na Bíblia essa data. Eu falei assim: Deus, não brinca comigo. O Senhor está me dizendo que um dia eu vou ter uma família. Porque eu não estou vendo. Eu falei isso em oração. Eu falei: Deus, eu não estou vendo. Eu falei assim: Deus, não tem como. Eu só faço coisa errada. Eu só decepciono meus líderes. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho formação. Eu não tenho estudo. E aqui agora eu estou sozinho. O Senhor está me dizendo que um dia eu vou ter uma família. Deus falou comigo: é isso que eu estou te dizendo. Gente do céu. Eu me lembro que eu larguei aquela faca e eu abracei aquela minha Bíblia com tanta força, com tanta força. E eu não chorava não, gente, eu urrava. E não era choro de olho, sabe aquele choro da alma? Eu agarrava aquela Bíblia e eu chorava. E o Espírito Santo foi afirmando essas verdades no meu coração. Aí um dia, conversando com o Esteban olhou para mim e falou assim: pastor, eu quero ter uma família. E eu quero ter uma família igual a tua. E hoje, casado, com filhos, com empresa, pastoreando, hoje parece, você olha pra gente e fala assim: pô, a família do pastor é legal. Foi Deus, Estevam. Foi Deus que entrou um dia naquela kitnet e disse: larga essa faca, acabou. Se agarre a minha palavra e eu vou te dar a tua família. Sabe, eu não sei o que você está passando, velho. Não sei. Mas está na hora de você largar essa faca e abraçar a palavra de Deus. Pega esse restinho de força que você tem para querer fazer a maior M da sua vida. Pega esse restinho de força que você tem, se renda aos pés de Jesus, e Ele vai te dar força para construir tudo que você precisa construir nele. Jeremias capítulo 1, abre comigo rapidão, a gente já está encerrando. Assim como Davi, Jeremias também foi o homem que teve essa revelação do coração paterno de Deus. Jeremias capítulo 1, verso 4 vai dizer assim: a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo. Gente, isso aqui você devia fazer uma tatuagem, você devia colocar isso aqui, uma moldura bem grande na sua porta. Você devia botar com papel de parede do seu celular. Você devia colocar isso num lugar que você fosse na porta da geladeira, ler todos os dias. Olha o que Deus falou para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta para as nações. Gente, olha como isso é interessante. Uma vez eu perguntei para uma pessoa: o que veio primeiro? Você ou o seu propósito? A pessoa falou assim: fui eu. Eu falei: não, é o contrário. O que veio primeiro foi o seu propósito de vida. Você não nasceu, e quando você nasceu, quando sua mãe te pariu, Deus olhou para você e falou assim: eita, e agora o que eu faço com essa pessoa? Não foi isso que aconteceu. Vixe, o que eu vou fazer com o PH agora? Não foi isso. Primeiro Deus deu um propósito a você, para depois dar você a um propósito.
Olha como isso é muito louco. Deus primeiro esclareceu os objetivos antes de você chegar. É o que Jeremias está dizendo. Quando você estava na barriga da sua mãe, eu já te conhecia. Deus já sabia todas as nossas características físicas com 50 anos, quando eu não tinha nem 5 dias. Que louco. Deus sabia de tudo antes de tudo acontecer. Isso é o Pai da gente. Ele nos separou no ventre. É por isso que não existe esse negócio. Ai, fulano de tal me amaldiçoou. Ah, fulano de tal fez macumba para mim. Cara, você está dizendo que uma galinha numa esquina, uma vela vermelha, tem mais poder do que aquilo que Deus declarou sobre sua vida? Nunca, bebê. Levanta essa cabeça. Oxi. Como assim? Não, botaram minha boca no nome do sapo. Gente, juro por Deus, se alguém botar meu nome na boca de um sapo, eu tenho dó do sapo que vai estar com meu nome lá dentro. Moá é filho de Deus, acabou, ponto final. Eu tenho dó do sapo. Porque antes que eu nascesse, ele já sabia de tudo. Quem não sabe é nós. A gente que é desprevenido, a gente que é ansioso, a gente que é inquieto, a gente que é desconfiado. Deus é quem confia. Último texto para a gente encerrar. Penúltimo, quer dizer. Efésios capítulo 3, verso 14. Abre comigo, isso é importante. Isso está para o YouTube, né? Oh, Jesus. Deixa aí. Deixa o vídeo rodar. Vai. Efésios capítulo 3, verso 14. Olha comigo. Efésios 3, 14, vai dizer assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. O que Paulo está dizendo, vou traduzir para você. Eu estou de joelhos dobrados orando por você, diante do Pai do céu, a quem toma o nome de toda a família. A família está onde? Não olha para minha cara, o texto diz o quê? A família do céu e a família da terra. Ou seja, Deus tem esse aspecto familiar. Deus, por natureza, Deus, por essência, é uma unidade de 3 pessoas. Deus, por natureza, é família. Deus é Pai, Deus é o Filho e Deus é o Espírito Santo. E é essa harmonia perfeita ele chama de família. No céu existe uma família. Na terra existe uma família. E essa família é sustentada por um pai. Estava conversando com Keliane, falei assim: Keliane, qual é a data comemorativa mais importante? Keliane falou assim: o Natal. A gente celebra o nascimento de Jesus. Eu falei: não, não é. Aí ela disse: então é a Páscoa. É a morte de Jesus. Eu falei: não, também não é. Então diz aí tu.
Porque eu falei assim, a data mais importante é o Dia dos Pais. Oi? Mais importante. Tu falou Dia das Mães, Dia das Mães. Eu falei, aí eu falei, ela falou assim, Dia das Mães. Eu falei, não. Ela falou assim, por que não? Eu falei, porque vai chegar um dia que a gente não vai comemorar mais Dia das Mães. Mas bote na sua cabecinha, Dia dos Pais nós nunca vamos deixar de comemorar. Nunca. O nascimento de Jesus vai chegar um período que não vai fazer mais sentido comemorarmos. O sacrifício dele vai fazer sentido por um período, mas vai chegar o dia que não vai fazer mais sentido comemorar. Agora, estar em família com o seu pai no céu pela eternidade, isso nunca vai ter fim. Nunca vai ter fim. Dia dos Pais deveria ser a data que o mundo parasse. O problema é que a gente faz isso bem aqui por causa dos exemplos ruins que a gente tem. O problema é que o pai é cachaceiro, o problema é que o pai é infiel, o problema é que o pai era espancador, o problema é que o pai é tudo de ruim. Tem gente que não consegue associar Deus como pai por causa do exemplo de pai ruim que tem na família. Como assim Deus é meu pai? Porque meu pai bate na minha mulher, pastor. Você já ouviu isso de alguém? Eu já ouvi. Pastor, como é que Deus é pai? Porque meu pai espanca minha mãe. Explica para uma pessoa como essa agora que Deus é pai. Explica para uma pessoa que Deus é pai, para o pai que aliciou ou estuprou a própria filha. Como é que Deus entra nessa relação e diz assim, eu sou seu pai? Não, não é. Você é qualquer coisa menos meu pai. Você percebe que o buraco é mais embaixo? Apesar, queridos, dos pesares, apesar das dificuldades, Deus é pai. Deus é pai. Vamos ficar de pé? Baixa a luz aí para mim. Vem para cá, Rai. Pega esse violão aqui. Eu encerro a minha palavra. O pai me adotou de boa. Eu queria encerrar te dizendo o seguinte. Muitas das vezes a gente, na caminhada da fé, consegue chegar até Jesus. E quando chega em Jesus, a gente infelizmente retrocede para um viver religioso. Pensando que o ápice da vida cristã, da caminhada com Cristo, é a nossa salvação. Salvação não é o fim. Salvação é um meio. Salvação não é como as coisas terminam. Não. Biblicamente falando, salvação é a forma que Deus encontrou para que tudo fosse restaurado como era. Pensa comigo. O que existia antes de Gênesis? Antes da criação, antes do Jardim do Éden, antes de Adão e Eva. O que é que existia? Existia um Deus no céu, se relacionando perfeitamente em amor e harmonia com o seu Filho Jesus, que se relacionava perfeitamente com o Espírito Santo. E essa relação familiar é perfeita.
Por todo sempre foi assim. O papel de Jesus sempre foi glorificar ao Pai. O papel do Espírito Santo sempre foi glorificar a obra do Filho. E você sempre vai ver essa relação de um glorificando o outro. Sempre foi assim. E esse ser divino, familiar, um dia olha para si e resolve criar alguém de uma matéria-prima distinta, diferente, mas que vai expressar esse mesmo amor. Ele cria o homem, ele cria Adão. Então, quando Deus cria Adão, é para que Adão e Eva fossem incluídos nessa família. E é por isso que Gênesis 2, Deus vem encontrar com ele todo dia. A ideia de Deus sempre foi um pai de família. E essa família com muitos filhos. Sabe aquela foto de vô, 90 anos, 5 filhos, 15 netos, bisnetos, sabe aquela família grandona? Aí no meio tu bota aquele velhinho na cadeira sentadinho. A ideia de Deus sempre foi aquilo. Uma família com muitos filhos. E ele cria o homem assim. O problema é que em Gênesis 3 o pecado entra. E o pecado entra, bagunça tudo. Bagunça principalmente essa relação familiar. Deus não é pego de surpresa. Jesus já estava pronto. 4.000 anos se passam. Jesus vem e morre na cruz. E a gente pensa que a história acaba aqui. Não. Ele morre na cruz para quê? É para me salvar. Beleza, só isso? Não. Ele morre na cruz para te salvar. Sobe para o céu. Deixa o Espírito Santo para nos santificar. Com o intuito de quê? De que você volte para aquela família lá do começo. A nossa fé às vezes é escapista. Eu quero sair, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Gente, você não vai para o céu, calma. Isso é outro assunto. Mas no final de tudo, vai sempre ser um pai numa mesa com todos os seus filhos. Tem uma música do Charles linda. Assim como era no Éden, assim será novamente. O Éden vai voltar. O padrão de relação familiar de Deus vai voltar. A boa notícia é que tem como você ser da família de Deus, se você ainda não é. Como? João capítulo 1, verso 15. Mas a todos te inclui, mas a todos quantos os que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Meu Deus, isso é muito forte. Você não consegue ser meu filho. Eu não consigo ser hoje filho do Silvio Santos. Não tem como, é palhaçada. Agora tem como sermos filhos de Deus. Como? Por meio de Jesus. O Filho unigênito, o único que foi gerado pelo Espírito Santo, morre na cruz por nós. E quando ressuscita e sobe aos céus, ele se torna primogênito. Qual é a diferença? Unigênito é que ele é o único gerado. Primogênito é que ele passou a ser o primeiro de muitos irmãos dessa família. Enquanto o Raiares canta essa canção, eu queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça, e que você refletisse sobre isso. O
coração paterno de Deus. Você pode chamar Deus do que você quiser, isso não vai diminuir quem Ele é. Mas isso pode te distanciar de um bom relacionamento com Ele. Eu sei que você pode ter muitas desculpas, muitas justificativas, inclusive. Pastor, tu não conhece meu pai. Pastor, tu não sabe o que meu pai fez. E eu posso concordar com você nas justificativas, mas isso não vai anular o padrão correto do coração paterno de Deus sobre sua vida. Como é que eu faço para fazer parte dessa família, pastor? Renda-se à pessoa de Jesus Cristo. Coração fraterno de Deus. Eu sou outra pessoa depois que tive filho. Outra pessoa. Eu passei a conhecer a Deus de outra forma, passei a entender a Deus de outra forma. Eu me tornei um homem de outra forma depois que tive filho. Entenda que o coração paterno de Deus, Deus não é o seu patrão, que desconta a falta, que te cobra, que te dá um esculacho. Deus não é isso. Apesar de você precisar trabalhar em determinado momento para Ele. Deus não é seu amiguinho, Deus não é seu professorzinho. Não, Deus é seu Pai. E honestamente falando, essa relação tem tudo para dar certo. Que o primeiro passo Ele já deu e fez muito bem feito a obra da cruz. Ele fala que Deus não muda, Ele é imutável. Mas a gente muda de vez em quando. A gente muda a maneira de pensar, a gente muda a maneira de agir. A
gente erra, a gente peca feio, a gente faz isso. Eu vou te contar a última de hoje. A gente sentou de tarde, os meninos estavam dormindo. Caleb acordou, falei, Caleb, vamos comer fruta? Falei, vamos. Aí Caleb sentou, pegou a cadeirinha dele, botou do meu lado, eu peguei uma manga, ele pegou uma bacia de uva. Ele olhava para a uva, olhava para mim e não comia. Aí ele olhava para a uva de novo, olhava para mim. Cara, esse é o nosso retrato, sabia? Tem o pai do lado, tem a fruta mais saborosa, tem a melhor oportunidade da nossa frente, mas a gente não tá legal. A gente não tá bem. Às vezes é só isso. Aí eu cheguei para orar hoje. Falei assim, João, falei, Deus, hoje eu tô só Caleb. Eu tô numa igreja legal. Eu tenho que ser o pregador da noite mais tarde. Eu já sei essas músicas tudinho. Mas hoje eu tô só Caleb. E eu só queria te falar isso. Caleb não me fez nenhum discurso. Caleb não tem que me convencer de nada para que eu faça algo por ele. Caleb simplesmente é meu filho e ponto final. E às vezes a gente está meio down, assim, sabe? Às vezes a gente está... não está legal. Apesar das responsabilidades. Eu acho que esses são os melhores dias para eles, sabia? Porque a gente chega sem máscara, a gente chega sem capa, a gente chega sem disfarce. A gente em oração consegue abrir o coração honestamente e dizer assim: Pai do céu, hoje está ruim. Hoje está ruim. Guarda isso no seu coração. A relação com Deus, ela é familiar. Você pode estar barbado como for, ter dinheiro como for. A relação com Deus, ela é primeiro familiar. Não vira um religioso babaca, idiota, que profissionalizou a religião e agora consegue só relacionar com Deus como uma entidade. Não, gente, Deus não é uma entidade. Deus é um Pai que por meio do seu Filho Jesus nos inseriu nessa família. Tem muita gente que tem orgulho de ser da família do prefeito. É bom, por 4 anos você está garantido. Mas melhor que ser da família do prefeito é ser da família de Deus. A garantia não é de 4 anos. A garantia é de uma eternidade. Guarda isso no seu coração. Sai daqui disposto a cavar isso. Pastor, o que a igreja pode fazer por mim? A igreja pode te ajudar, talvez como irmãos um pouco mais maduros, a te levar para esse mesmo coração. Um coração paterno